ainda alguns amigos que estão chegando, né? Que hoje nós tivemos um grande evento lá na Apoteose, com os gravadores, com os aventureiros, que são ministérios que a igreja também faz uso para benefício das crianças aqui na igreja. E aí estávamos agora com 15 mil adolescentes lá na Apoteose. Você imagina a loucura que não estava, né? Aí nós viemos correndo, falei, não, vamos lá que está no horário da nossa classe bíblica. Agradecemos a Deus a presença de vocês, e como semana passada nós fizemos, nós queremos também começar com uma oração e deixar os trâmites com o pastor Patrick, tá bom? Então você pode fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Pai querido e amado, muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado por estarmos mais uma noite para estudar a Tua Palavra, agradecendo pelos amigos que estão conosco, pelo conhecimento da palavra que o Senhor tem dado a eles, através da ministração do Teu servo, pastor Patrick. Queremos continuar aprendendo mais, e por isso convidamos o Senhor a nos ensinar, pois és o nosso grande professor. Oramos por aqueles que aqui já estão, os que estão chegando, e que o crescimento seja muito proveitoso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Patrick, mais uma vez, muito obrigado, que Deus o abençoe. Amém. Obrigado, pastor Romano. Amigos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um momento de estudo bíblico, como eu falei na semana passada. Você pode levantar as mãos, pode fazer a sua pergunta, e nós estamos aqui para estudarmos e conhecermos juntos a palavra, ok? O tema sempre será liberado depois no PowerPoint para o pastor Romano, e aí o pastor Romano vai estar mandando para vocês aí através dos grupos, ok? Então vamos lá. O tema de hoje está relacionado ao estado do homem na morte. O que acontece quando eu e você morremos? Por mais simples que pareça esse tema, ele tem gerado um desconforto hoje no âmbito religioso. Então, por exemplo, infelizmente, um dos maiores problemas doutrinários está relacionado ao estado do homem quando morre. Alguns acreditam que a pessoa morre e vai para a glória. Outros acreditam que morre e vai para o céu. Outros dizem que vai para o purgatório. Outros dizem que renasce, encarna, uma jornada, um sono. Ou seja, cada religião tem uma visão diferenciada do estado do homem na morte. Mas o interessante é que a Bíblia são quantas? Uma Bíblia apenas. E por que nós temos hoje tantas divergências relacionadas ao estado do homem na morte? Foi para o céu, tantas distorções, né? Foi para o céu, vai para a glória, vai para o purgatório, renasce, encarna, está pegando fogo. Tantos pontos de vista hoje, o que a Bíblia fala. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. No meio de tantas crenças, pregando coisas diferentes a respeito do estado do homem na morte, a pergunta é: 2 mais 2 é quanto? 4. É 4. Mas se eu falar para vocês que é 5, o que vocês vão dizer? Mas se a política mostrar para você hoje que é 5, e aí? Continua sendo 4? E se a religião hoje falar para você que não é mais 4, é 5, e aí? Continua sendo 4. Por que nós só temos uma Bíblia e as pessoas pregam coisas diferentes a respeito do estado do homem na morte? Por que eu fiz a pergunta para você que 2 mais 2 é 4? Eu tenho que entender que existe uma verdade, e a verdade bíblica ela é absoluta. A verdade bíblica ela não é ponto de vista, não é interpretação. Então o que eu tenho que tomar cuidado com interpretação doutrinária equivocada mediante a palavra de Deus? Esse é o cuidado que nós temos que cuidar. Então o que a Bíblia tem a nos dizer quando a pessoa morre? Nós entendemos biblicamente que a morte ela é uma intrusa no universo. Deus não nos programou para morrermos. Nós não fomos criados para morrer. Nós entendemos que Paulo em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
nosso Senhor. Nós não fomos programados para morrer. Não existe isso no nosso DNA. Você pode ver que nós temos facilidade de aceitar muitas coisas, mas quando perdemos alguém, mesmo que você saiba que ela está doente, você, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas quando morre, dói, não dói? É estranho para nós. Interessante que quando a gente lê a Bíblia, se tinha uma coisa que tirava a paciência de Cristo, era a morte. Todas as vezes que Cristo esteve frente a frente com a morte, o que ele fez? Reverteu em vida. Então nós não fomos criados para morrer. A Bíblia diz em Isaías 28 que Deus ter que matar o ímpio é algo estranho para ele. Até o próprio Deus estranha. Então nós não fomos criados para morrer. Paulo diz assim, em Hebreus capítulo 9, verso 27, você tem a sua Bíblia, nem todos os textos eu coloquei, para que você também possa abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 27. Olha o que Paulo vai dizer para mim e para você, quase lá no finalzinho da Bíblia, ok? Pertinho do Apocalipse. Você vai encontrar ali Tiago, fica antes de Tiago, depois das cartas de Paulo a Timóteo, capítulo 9, verso 27 de Hebreus. Olha o que Paulo vai dizer. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo está dizendo, olha, a gente só morre uma vez. Se eu só morro uma vez, significa que eu só tenho uma vida. E se eu tenho uma vida, eu só tenho uma única chance. E a chance enquanto estamos vivos, ok? Agora, olha o que diz uma pesquisa mundial. 97 mil pessoas morrem por minuto, 6 mil pessoas por hora, 140 mil pessoas por dia, 1 milhão de pessoas por semana. São pesquisas mundiais. É claro que isso são pessoas que são registradas em cartórios, e aquelas que não são, né? Aquelas que nós não temos noção, né? Então perdemos pessoas todos os dias, pessoas que a gente tem ciências, pessoas que a gente não tem. Algumas chamam a atenção, por exemplo, Silvio Santos morreu, criou uma comoção nacional, porque querido por todos, muitos de nós crescemos, né, ouvindo ali as programações dele, mas quantos que morreram e nós nem temos ciências, né? Ciência a respeito dessas pessoas que morrem. Agora, para a gente entender o que é a morte, a gente precisa entender o que é a vida. E o que é a vida? Para entendermos o que acontece, a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 2, verso 7. O que é a vida? Gênesis 2, 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeira coisa, você pode comparar na sua Bíblia. A Bíblia diz que eu não tenho uma alma. A Bíblia diz que eu sou uma alma. Por que estou dizendo isso? Porque existem religiões que pregam a dicotomia. Já ouviram falar na dicotomia? Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. E existe também a tricotomia: espírito, mente e corpo. Fazem as três separações. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem é um ser completo. Então, o pó da terra mais fôlego de vida é igual uma alma vivente. Ou seja, eu sou uma alma. O pastor Romano esteve aqui agora e disse que estava num evento com 15 mil pessoas, né? Esperávamos aí quase 20 mil pessoas, de acordo com aquilo que foi colocado. Então 15 mil pessoas e pouco, né? Vamos colocar aí quase 16 mil pessoas. Quase assim. Participando lá na Apoteose agora. Se ele chegasse aqui e falasse assim, olha, tinha 16 mil almas assistindo o evento, o que você entende? Tinha 16 mil pessoas, porque a alma é uma pessoa, tá bom? Agora, vamos fazer a matemática aqui. Deixa eu mostrar para vocês o hebraico. Ok? Esse aqui é o texto original do hebraico da Bíblia. É diferente do português. Em português a gente lê da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda. É o mesmo texto de Gênesis 2,7, tá? E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. É o mesmo. Só que eu quero analisar duas palavras com você. O fôlego de vida é essa palavra aqui, Neshama. A palavra Neshama significa fôlego, respiração.
Então, quando a Bíblia fala do espírito do homem, ela está dizendo que é o quê? É o fôlego, é a respiração, neshemá. Então, eu tenho um neshemá. O que é o neshemá? Deus soprando o fôlego de vida. Tá? Agora, quando o homem está completo, ele chama de nefesh. O que é nefesh? É um boneco que era um barro, Deus o forma segundo a sua imagem e a sua semelhança, sopra nele o neshemá e ele torna um ser que respira, ou seja, uma alma que é um ser que respira. É por isso que quando você lê o Salmo 150, Davi diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, ok? Ele está usando a expressão nefesh, todo nefesh, louve ao Senhor, ok? Olha aqui como é a matemática. Pó da terra, mais fôlego de vida é igual a uma alma vivente. Okay? É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Então, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Tudo bem. Agora, nós não fomos criados para morrer. Como eu disse, a morte é uma intrusa no universo. E a única possibilidade de conhecermos o problema da morte é conhecermos também a sua origem. O que Paulo vai dizer? Paulo descreve em Romanos capítulo 5, verso 12. Ele diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então todos nós estamos sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Ok? Agora, resumo então. Paulo diz que o pecado entra no mundo por um homem, e pelo pecado entra a morte. Então a morte agora, por herança, passou a mim e a você. Então nós recebemos a herança do pecado. É por isso que Davi diz assim no Salmo 139: eu fui concebido em pecado. Tem igrejas que pegam esse texto e diz que ele era fruto de um adultério. Não é isso. Quando ele diz que ele foi concebido em pecado, porque ele está dizendo que ele nasceu num estado pecaminoso. O único que pisou nessa terra, que não conheceu o pecado, que não pecou, foi Jesus Cristo. Os demais homens, a Bíblia é muito clara em dizer: todos pecaram. E a palavra todos vem do grego panta, significa todos nasceram aqui. Ok? Exceto Jesus, eu repito. Agora, Gênesis capítulo 2, e aí é o primeiro livro da Bíblia, eu convido você a abrir, vai mostrar como que a morte passou a todos nós. Por isso precisamos entender a origem da morte. O capítulo 2, o verso 15 até o verso 17. É Deus, após ter criado o homem, após ter criado a mulher, Deus tem um diálogo agora com o casal. E ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha, Deus diz assim: eu criei vocês livres. Tudo que tem aqui no jardim do Éden pertence a vocês. Só tem uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, aquela árvore não tinha poder nenhum. Não havia nada de especial naquela árvore, exceto a fidelidade do casal para com Deus. Era a única restrição. Tudo é de vocês, menos isso aqui. Fazendo um teste, né? Era um teste, muito bem colocado, obrigado. Era um teste de fidelidade, para saber se eles seriam fiéis ao seu Criador ou não. Então tudo estava livre para eles. Eles tinham o livre-arbítrio. Agora Paulo diz assim: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo convém. Por exemplo, o nosso país é livre, quem quiser fumar, fuma. Não é isso? É livre. Você tem o livre-arbítrio de sair daqui, comprar um cigarro e fumar quanto cigarro você quiser. Mas vai ter um preço depois, não vai? Ele vai danificar a sua saúde, você pode ter um câncer no pulmão, você pode ter um problema respiratório, tudo é livre. Ele estava dizendo: tudo aqui é livre, mas tem um lugar que pode prejudicar vocês: a árvore do conhecimento
do bem e do mal. É o único lugar. Aí agora ele vai dizer assim no capítulo 3, no verso 1 ao verso 9. Mas a serpente, e nós aprendemos na semana passada que a serpente refere-se a quem? A Satanás, o diabo, ok? A mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Ele encarna na serpente, ok? Então você tem a primeira sessão médium em terra, é o diabo encarnando na serpente. Ele sobe na árvore do conhecimento do bem e do mal e ele espera um momento oportuno. Qual era o momento oportuno? Em que um dos dois passasse por ali. E naquele dia quem passou? Eva. Agora deixa eu quebrar aqui algumas barreiras. A Bíblia não é machista. Deus não é machista, mas muitas vezes machistas leem a Bíblia e interpretam ela de forma errada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o texto diz que o diabo tentou a mulher, enganou a mulher, ela comeu o fruto, eu já vi muita gente falando besteira por aí dizendo que mulher é sexo frágil. Você lê o capítulo 3, você vê o diabo fazendo isso aqui para a mulher comer o fruto. Quando Adão se aproxima dela, ela diz que é um pedaço, é na hora. Mulher é mais forte aqui, o homem é mais forte aqui, né? Mas a mente da mulher é muito mais forte que a do homem. Tamanho é que quando você lê a Bíblia, toda palavra de edificação está sobre quem? A mulher sábia edifica a sua casa, a mulher crente santifica o seu lar. Ok? Você percebe as palavras de edificação. Agora, infelizmente, nós temos hoje um texto que prega contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando a Bíblia diz: e vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, a submissão aqui não é escravidão. A submissão aqui não está debaixo dos pés. A submissão aqui é Deus dizendo assim: vocês, mulheres, não usem a sua força para destruir o seu marido. Ou seja, se uma mulher quiser construir um homem, ela consegue. Mas se ela quiser destruir, ela também consegue. Então ele está dizendo: então vocês, mulheres, não usem a sua força para destruir o seu marido. É isso que ele está dizendo quando ele diz: vós, mulheres, sejais submetidas ao seu marido. Ficou claro? É isso que ele está dizendo aqui. Então fecho a aspa aqui, ok? Voltando então, o diabo então vai até a mulher, ele tem um diálogo com ela, ele diz assim: olha, foi isso que Deus disse? Ela não, aí ela começa o primeiro erro dela, né? Ela começa a dialogar com o inimigo. Foi isso que Deus disse? Não, Deus não disse isso. Ele disse que eu posso comer qualquer uma, menos dessa árvore, porque no dia que dela comer, os meus olhos vão se abrir. É isso que Deus disse para ela? Não, no dia que comer você vai morrer. Mas o diabo vai: não, Deus mentiu. Na realidade, Deus está dizendo o seguinte: que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão e você vai ter conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é errado. Ela já tinha conhecimento do bom. Ele estava oferecendo agora o lado errado para ela. E infelizmente, a mulher come o fruto, leva para o seu marido também come o fruto, e aí a consequência é o pecado. E o pecado gera a morte. Okay? Então você tem aqui a base teológica de Paulo em Romanos capítulo 5, quando ele fala que o pecado entrou, e pelo pecado entrou a morte, o pecado entrou por um homem no mundo, ok? E a morte então passou a ser a minha e a sua herança. É por isso que ele fala em Hebreus capítulo 9, verso 27, que é o destino de todos nós. E se Cristo não voltar na nossa geração, possivelmente também será o nosso destino, ok? Agora, alguns dizem por aí que tudo tem jeito, menos a morte. Mentira, a morte tem jeito. A morte é Jesus Cristo, né? Ele resolve o problema dela. Agora, a morte na Bíblia. A Bíblia ensina que somente Deus é imortal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 14 e 16. Ou seja, somente Deus é imortal. Olha o que Gênesis diz então, verso 3, 4. Quando nós temos a leitura lá, a crença na imortalidade da alma surgiu na primeira mentira lá pregada pelo diabo. É certo que não morrerás. Então é ele que traz. Eu não posso esquecer que ele é o pai da mentira. Ele estava invertendo aquilo que Deus disse: olha, é certo que você vai morrer. O diabo: não vai morrer. Então é o diabo que prega que o ser humano não morre. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele usou a serpente como média e disse Eva: certamente não morrerás. Tal declaração foi totalmente de encontro. É interessante entender essa preposição de. Por quê? É muito comum, às vezes, você chega na igreja e alguém olha assim: ó Senhor, abençoe o pregador,
para que a mensagem dessa manhã venha de encontro às nossas necessidades. Essa preposição de, quando você coloca de encontro às nossas necessidades, é choque. É ao encontro das nossas necessidades. Então, quando ele coloca que tal declaração foi totalmente de encontro, ela vem de choque com aquilo que Deus havia pregado. Deus disse: morre o diabo? Não. Então você tem a contrafação da verdade, o bem contra o mal, e o mal pregando as suas mentiras. Então o que acontece com o homem quando morre? Olha os textos bíblicos, e são vários, eu selecionei apenas alguns. O que acontece? Você não pode esquecer que o homem é a junção do pó da terra com fôlego de vida, ok? Agora, quando o homem morre, Deus ele traz para si o fôlego de vida, e aí vem a morte. Então é o inverso. Quando Deus cria o homem, Deus sopra, o Neshemá. Agora, quando o homem morre, Deus retira o Neshemá, o fôlego, o espírito. Tá? Então você vai encontrar em Eclesiastes 12, verso 7, acontece o que? O pó volta ao pó, como era. Jó diz que torna-se um sono, assim também como no livro de João, quando Cristo vai ressuscitar Lázaro. Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Não tem sentimentos. Eclesiastes capítulo 9, verso 6. O salmista Davi diz que eles não louvam. Opa, então não estou na glória, porque se morre e vai para a glória, está louvando a Deus. Davi está dizendo que não, eles não louvam, não têm consciência, não realizam obra alguma, está totalmente no estado de esquecimento, apagado. Então, biblicamente, nós estamos entendendo que não vai para o céu e não vai para o inferno, ele volta ao pó como era, e o fôlego de vida volta para quem? Para Deus. Agora, fôlego de vida tem uma matéria? Ó, você viu alguma coisa aqui? Não. Isso é o Neshemá, o fôlego de vida. Então Deus soprou. Então você não pode ver. O que acontece? A gente está tão bombardeado pelos filmes de Hollywood que quando você pensa num espírito, você imagina o quê? Alguém que é igualzinho a mim, que vive aqui dentro, né? Ele sai ali com uma luz, não é isso? E a gente começa a imaginar que é isso que acontece. Você já assistiu o filme Ghost do Outro Lado da Vida? Ele morre e o espírito dele sai e fica olhando o corpo dele lá no caixão, né? Tem gente que imagina isso. Isso não é bíblico, porque o fôlego de vida, que é o espírito, não tem forma, é um sopro, não se pode ver. Então ele volta a Deus. Então Deus sopra o fôlego de vida. Agora, quando morremos, Deus faz é um processo de inspiração e expiração. Inspira e expira, né? Então Deus traz para si de volta, ok? Então o processo da morte é o inverso da vida, é o contrário. Da mesma forma que Deus soprou o fôlego de vida, agora ele traz para ele novamente, ok? Agora, não seria uma interpretação errada, pastor? Porque se eu olhar de um lado, é número 6. Se eu vier para cá, é número 9, pastor. Então, será que não é ponto de vista? Lembra que eu disse para você que 2 mais 2 é quanto? 4. Mas se a política falar que é 5? Continua sendo 4. Se a religião falar que é 5, continua sendo 4, porque a verdade ela é uma única. A verdade ela é absoluta, ok? Então, a interpretação, a cosmovisão, não é da igreja, é da própria palavra. Se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não muda, Deus não volta atrás, o que Ele falou no início Ele mantém até o final, eu não posso colocar o meu ponto, a minha cosmovisão de interpretação pessoal ou doutrinária. Alguém outro dia me perguntou assim: pastor, a sua igreja tem a Bíblia? Eu falei: não. Que isso, pastor? Então a igreja não tem a Bíblia? Eu falei: não tem. É o contrário. Como assim? É a Bíblia que tem a igreja. A igreja não é autoridade sobre a Bíblia, é a Bíblia que é autoridade sobre a igreja. Porque no momento que eu entro numa igreja que a Bíblia não tem autoridade, o que eu estou fazendo ali? A Bíblia, ela é autoridade, porque ela é o assim diz o Senhor. Pastor, a sua igreja tem doutrina? Eu falei: também não, é a doutrina que tem a igreja. Porque a doutrina não é invenção humana, a doutrina é uma criação divina. No estado do homem na morte, quando o homem morre e vai para o pó da terra, não sou eu que estou dizendo, é
A Bíblia é o assim diz o Senhor, ok? Então não é ponto de vista. Você vai encontrar textos fora de contexto, principalmente esse aqui. Lucas está contando uma parábola narrada por Cristo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você já ouviu esse texto? Então o que eles dizem? Que quando Cristo estava na cruz, ele prometeu vida eterna para o bandido que estava na sua direita. Não é isso? E aí, a partir daquele momento, ele foi levado aos céus junto com Jesus. A gente tem alguns problemas nesse texto. Por quê? Porque Jesus não ressuscitou naquele dia. Ele morre qual dia? Na sexta. Ele ressuscita em qual? Se ele naquele dia que ele estava morrendo não foi aos céus, ele estava prometendo uma coisa que ele não poderia cumprir? O que você acha? Se ele mesmo não foi aos céus, por que ele disse, declaro que hoje você estará comigo no paraíso? Ele não foi para o paraíso aquele dia. Ele estava na sepultura. Certo? Por que ele prometeu isso para aquele homem na cruz? Será que ele falou por falar, no momento de dor, inconsciente? Claro que não. Eu só não lembro o que é, mas não foi isso, realmente. Não é? Você se lembra que Maria tem um encontro com Cristo quando ele ressuscitou? E ela corre até ele, e ela segura ele, dizendo assim, mestre! Ele diz, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. Olha, ele ressuscita e ainda não foi ao Pai. Eu não fui ao Pai, mas vai à frente e diga aos discípulos que eu voltarei para eles. E ela sai correndo agora para dar a notícia. Então, olha, nem nesse momento Cristo ainda tinha subido ao Pai. Então, passou a sexta-feira, ele prometeu uma sexta. Passou o sábado, passou o domingo e ele ainda não tinha o Pai. Então, nós temos um problema aqui nesse texto. O que Cristo queria dizer? Eu olho para Apocalipse 22, verso 12, nós percebemos que o texto não ensina que nós teremos uma recompensa de imediata, logo após a morte. Ok? Você lê Apocalipse 22, nós entendemos que só receberemos a recompensa de vida eterna quando estivermos lá no céu. Porque, olha, Lázaro ressuscitou, mas teve que morrer de novo. Não é isso? E outros personagens bíblicos que foram ressuscitados nessa terra estão na sepultura, aguardando Jesus chamá-los, ok? O texto está fora de contexto. Por quê? O texto ele deve ser interpretado. Mas de que forma, pastor? Deixa eu pular isso aqui, que é muito detalhe. Deixa eu explicar para você o capítulo que nós lemos. Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes nós esquecemos que, assim como você vai ler um texto em português, tem regras. Ponto e vírgula tem objetivos. 2 pontos têm objetivos. Então o texto está assim: declaro que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Esse é o texto original. Mas o que muitos fazem? Fazem a leitura tirando a vírgula. Você sabia que Nero não fazia nada sem consultar a sua mãe? Tudo que ele iria fazer, ele consultava a sua mãe. E ele então decidiu colocar fogo em Roma. E ele mandou então o correio entregar a carta para sua mãe. E ele perguntou: mãe, devo colocar fogo em Roma? Ela escreveu assim: não, vírgula, tenha compaixão do povo. O que ela disse? Ele deveria colocar fogo em Roma, sim ou não? Sim. Não, vírgula, tenha compaixão do povo. A vírgula está dizendo que ela estava orientando a não colocar. Sabe o que o cara do correio fez? Ele apagou a vírgula. Quando ele faz a leitura, não tenha compaixão do povo. Olha como que uma vírgula mudou o texto. O que ele fez? Meteu fogo em Roma. Por causa que saiu uma vírgula. Então, não foi diferente aqui. Quando ele diz, declaro que hoje estarás comigo no paraíso. Declaro que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que ele está dizendo? Olha, eu estou te dando uma declaração. Aqui agora, você vai estar comigo no paraíso. Não é hoje, não é agora. Isso. Ok? Não é hoje. A vírgula é muito importante. Demais. Tirou ela, você muda. Eu ensinei isso no meu netinho, 6 anos, já vendo aquelas coisas ali todas, a separação de ponto, de tudo. É isso aí. Porque se você tirar, você cria o que você quiser. É verdade. Como o cara do correio fez, né? João capítulo 5, verso 28 e 29, por exemplo, diz assim, vamos ler, né? Deixa a Bíblia falar.
João, capítulo 5. Verso 28 e 29. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo, não, perdão, João. Depois eu vou para Paulo, Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 28. Pastor, uma dúvida. Pode fazer. Eu quero tirar uma dúvida aqui. À vontade. Pastor, é o seguinte, você está falando sobre o fôlego de vida, né? Que soprou e. Isso. Aí você falou daquela parte do gosto, né? Aham. Então, quando a gente morrer, vamos para o céu, no caso, então não fica uma alma no céu, no paraíso? Não tem. Não tem, como é isso, no caso? Fica o quê? Nada. Não fica nada. Porque, olha, Deus sopra. Forma um homem. Certo? Agora, o que era o homem antes? Deus pegou a terra, ele mistura ali a água, ele faz então um boneco, certo? Esse boneco veio de onde? Do pó. E agora ele sopra o fôlego. E ele se torna uma alma vivente. Agora, quando ele retira, o fôlego voltou para ele e o pó voltou ao pó. Então, quer dizer, então não pode falar que quando você morre, a sua alma vai para o céu. Não vai. Então não existe paraíso? Né? Existe, mas não dessa forma que é colocado. Então eu fui doutrinado errado dentro da minha doutrina. Entendeu? Entendi. A Bíblia não fala que você morre e vai de imediato para o céu e nem vai para o inferno. Ok? A Bíblia tem uma posição: morrendo, vai para o pó da terra e o fôlego de vida volta a Deus. Não? Então a pessoa deixa de existir. Literalmente. Porque tem o mundo dos mortos, né? Tem uma situação do mundo dos mortos. Aí, no caso. O mundo dos mortos, quando a Bíblia fala, a palavra é coimitério, que nós traduzimos como cemitério. O que é o mundo dos mortos? Cemitério. Antigamente, o cemitério era chamado de dormitório. O que se faz no dormitório? Onde as pessoas estão? Dormindo. Era usada essa palavra. E no caso, assim, Jesus veio como homem, né? Assim, né? Aí, teoricamente, bola, terra, e tal. Justamente, Cristo foi criado como eu e você. Aí, no caso, está pensando aqui, quando ele morre, aí ele não deixa de existir. Né? A ressurreição de Cristo, existe dois detalhes, nós vamos estudar sobre isso, mas na cruz morre Cristo como um homem, não como Deus. Deus não morre. Ok? Ele é levado para a sepultura como um homem. Deus permanece vivo. Tá bom? Deus não morre. Agora, quando ele ressuscita o quê? Não pode morrer. O corpo. Ele ressuscita como ele era. E agora tem uma questão que é diferente. Cristo sobe em carne para o céu. E ele diz assim: da mesma forma que você me viu subir, da mesma forma vocês vão me ver descer. Eu digo só nesse espaço de tempo em que ele morre e ainda não foi ao Pai e tudo. Onde ele estava nesse tempo? Ele estava no pó. O corpo, perdão, Cristo estava na sepultura. Aí na Bíblia essa é uma resposta que nós não temos. Porque ele mesmo disse: eu não fui ao Pai ainda, não me toque. Ok? Agora nós temos que entender que a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é Espírito. Então agora, como é essa definição, Romano? A gente não sabe. A gente não tem essa explicação. É Ok? o mistério de Deus. Né? Tem coisas que a gente não vai, Leonardo, que a gente não vai conseguir chegar. No caso também, Deus é imortal. É imortal. Mas anjos e demônios, como é isso? A Bíblia diz que Satanás tem um tempo para ser destruído. Deus pode dar a vida dele, Deus pode tirar dele. Possivelmente ele não tem morte natural como nós seres humanos temos. Ok? Porque Deus determinou um tempo para ele. E Apocalipse 12 diz: sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele vai morrer. Ok? Anjos têm vida por causa de Deus. Se Deus falar assim: acabou, acabou. Ele é o único que não pode morrer, Deus. Então todos foram criados dele, por ele, né? Eu estava pensando também na questão do hoje, né? Mesmo que, tipo, não sei, se eu pensando certo, mesmo se tivesse vida
verdade, quando a pessoa nós como esse tempo, né? Quando ela acordar, vai ser o hoje. Eu vou mostrar esse texto. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 15: num abrir e fechar de olhos serão todos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Você imagina, Adão morreu há quantos anos atrás? Adão vai abrir o olho para ele, foi? Agora, fração de segundos. Entendeu? Por quê? Não há. Vamos pensar aqui comigo, gente. Imagina, você chega num velório e o velório diz assim: não devemos chorar, porque fulano já está lá na glória. Que Deus é esse que tira a vida de alguém aqui e deixa outro sofrendo? Como é que ele pega alguém, leva para o paraíso e deixa outro sofrendo aqui? Esse não é o Deus bíblico. Então isso é uma forma também de manchar o caráter de Deus. Então todos estão na sepultura aguardando o quê? Paulo vai dizer para mim e para você, aqui ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 13. Olha o que Paulo vai dizer para mim e para você. E olha que Paulo estava vivendo num mundo de influência grega. Os gregos acreditavam que existiam deuses para tudo e que quando você morria, você ia direto para a sua recompensa. Olha o capítulo 4, verso 13 que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui está relacionado ao quê? A morte. Vou esperar todos encontrarem, ok? Capítulo 4, verso 13, adiante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declarando, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, preste atenção, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em quê? Em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se eu morro e vou para o céu, o que ele está dizendo aqui? Que quando ele voltar vai ressuscitar as pessoas. Já quebrou, né? Entendeu, amigo? Já mudou a história. Então a Bíblia está dizendo que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. Se ela aceitou a Cristo em vida, ela está esperando Cristo voltar, tocar a trombeta para que eles possam ressuscitar. E agora quem não aceitou a Cristo, vai acontecer o quê? Se estiver na sepultura. Apocalipse 19. Verso 17 adiante. Aqueles que estiverem em vida, vai acontecer o que com eles? Então vi um anjo posto em pé no sol. Aqueles que aceitaram a Cristo vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E quem não aceitou Cristo? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha agora o capítulo 20, vai dizer assim no verso 4: vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados. Alma é vida, lembra? Por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo agora há quanto tempo? 1000 anos. E quem agora não aceitou? Verso 5: e os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Olha, ele está dizendo, quando ele voltar,
Quem aceitou ele transforma num abrir e fechar de olhos. Se estiver morto, vai ressuscitar, ele leva para o céu. E agora aqueles que não aceitaram permanecem na sepultura durante 1000 anos. Então você vê que morreu hoje, ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Tá bom? Estão no pó da terra. Ficou claro? Respondi a mesmo. Ok? Qual será a recompensa dos mortos? Aí é aquilo que eu disse, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53, lá diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e a morte não vai mais assombrar o ser humano. Agora, vamos para o nosso compromisso de fé, e depois eu abro mais algumas perguntas. Você entendeu e você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a vida, ou seja, a imortalidade devido à desobediência? Ficou claro para você? O salário do pecado é o quê? É a morte. Nós não fomos criados para morrer, mas quando pecamos, a morte passou a ser o nosso destino. Você crê que a morte é um sono, como nós lemos, e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo? Ficou claro para você? Você reafirma a sua aceitação que Cristo, como seu Salvador, e deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vida até receber a imortalidade? Sim? Ok. E aí 2 Coríntios 6, verso 2, Eclesiastes 9, verso 10, tem dois textos que eu quero ler com você, para a gente terminar e abrir para as perguntas. 2 Coríntios 6, verso 2. Quando as pessoas perguntam assim, pastor, quantas chances eu tenho para ser salvo? Paulo diz em Hebreus 9, 27 que eu tenho quantas vidas? Uma. Então quantas chances eu tenho? Eu só tenho chance enquanto eu estiver vivo. Então eu só posso ser salvo enquanto estou vivo. Aí ele vai falar assim em 2 Coríntios 6, verso 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Se tem um dia que eu tenho que ser salvo, qual é o dia? Hoje. Qual é o momento? Agora. E por quê? Olha Eclesiastes 9, 10. O último texto. Lá no Antigo Testamento, fica depois do livro dos Salmos, aí vem Provérbios, Eclesiastes. O capítulo 9, verso 10. Olha o que Salomão está nos dizendo, o que eu e você precisamos entender nesta noite. Porque é importante ter esse compromisso de fé. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, ou seja, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O que Salomão está dizendo? Olha, você tem que fazer tudo o que tem que ser feito para ser salvo enquanto estiver vivo. Morreu? Acabou. Sabe, nós morremos com duas condições. Eu morro selado para a salvação, ou eu morro selado para a morte. A escolha sou eu. E eu só posso escolher enquanto eu estiver vivo. E essa escolha, ela precisa ser tomada mediante aquele que pode dar a vida, que é unicamente Jesus Cristo. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que estiver morto, viverá. Viverá em mim. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu gostaria que você nessa noite falasse assim, Senhor, eu quero dia após dia entregar minha vida em Ti, porque eu só vou ter vida eterna no Senhor. Amém? Esse é o desejo? Amém? Ok, antes de orarmos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Mais alguma coisa que a gente pode estar dizendo? Nós temos aí alguns minutinhos. Pastor, o senhor falou uma coisa que é muito importante. Sim, pastor. E eu acho que todos nós entendemos bem. O plano da salvação é para nosso benefício. Tudo que Jesus passou foi por nós e para nós. Eu fico pensando em Jesus, quando alguém fala que quando morre vai para a glória, vai para o seio de Abraão, se é bom, mas se é mal vai para o inferno, ou vai para o purgatório, eu fico pensando que o que Jesus passou perde todo o sentido de ser, perde toda a razão de ser. Porque se eu sou bom, eu alcanço o céu por ser bom, Jesus não precisava ter vindo, Jesus não precisava ter se encarnado, sofrido, morrido em meu lugar.
Se eu sou mau, também o que Jesus fez perde todo sentido. Porque se eu aceito Jesus, peço perdão, a sua graça me alcança e me salva. Então, quando eu digo que morro, vou para o céu, ou morro, vou para o inferno, eu descredibilizo o sacrifício de Jesus, porque ele perde todo sentido e toda a razão de ser, se é por ele que eu sou salvo. Verdade. E você colocou um texto, uma parte aí, mano, quando ele conta a parábola do rico e de Lázaro, e o rico morre, né? E Lázaro também morreu. Aí ele tem uma visão, ele vê Lázaro deitado no peito de Abraão. Aí lá no inferno, ele olha para o céu e diz assim: ô Lázaro, peça aí a Abraão para molhar o dedo e colocar água na minha boca. Qual é a distância do céu para o inferno? Qual é o tamanho do braço de Abraão? Você percebe que quando eu tiro a parábola e coloco como um texto literal, a gente vai ter problema. Qual é o tamanho do braço de Abraão? Lá do céu ele molha o dedinho, vai lá no inferno e põe na boca de Lázaro, né? Você percebe que é forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Podemos fechar então? Ok? Sábado que vem, pastor Romano, 18 ou 19? 19 horas, então sábado que vem. Esse horário ficou bom para todos? Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Obrigado a você pela sua participação conosco. E você que vai estar assistindo aí no canal, no YouTube, deixa seu like aí, faça a inscrição, para que você também possa ter mais estudos como esse aí na sua casa. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra foi aberta, ela é segura, ela não nos deixa, Senhor, ser enganado por aquilo que homens dizem. Mas obrigado pelo assinte do Senhor. Obrigado porque entendemos que não é ponto de vista, não é ponto de interpretação. O Senhor já mostrou de forma correta o que acontece conosco quando morremos. E esperamos que, se um dia estivermos na sepultura, que possamos acordar e ter acesso aos céus e viver a eternidade contigo. Se estivermos vivos, esperamos também que possamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Pois, São Pai, esse é o desejo do nosso coração, te pedindo perdão, pedindo as tuas bênçãos sobre essa nova semana, no nome de Jesus. Amém. E amém. Boa semana a todos. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Muito do estudo acabou, né? Mas você não pode ir embora ainda antes de passar ali na frente e aproveitar conosco de um lanchezinho que foi preparado com todo carinho, tá bom? Então você pode deixar a Bíblia aí na cadeira, que aí a gente depois vai recolher, e vamos juntos ali desfrutar de um lanchezinho que foi preparado com todo carinho, tá bom?